Hoje a gente vai mergulhar numa história poderosa. Uma história sobre promessas, sobre poder e sobre um ato de bondade que, olha, desafia todas as expectativas. É um relato que nos força a pensar sobre o verdadeiro significado da lealdade e da graça. E tudo começa com essa pergunta aqui, feita pelo rei Davi no auge do seu poder. Ele não está procurando inimigos para eliminar, não. Pelo contrário, ele está buscando um jeito de honrar uma promessa antiga. E essa busca por lealdade é o que dá o pontapé inicial em toda essa história. Para a gente entender a profundidade dessa pergunta, o contexto é tudo, né? Davi finalmente tinha consolidado seu reino. Depois de vencer batalhas e firmar suas fronteiras, num daqueles raros momentos de paz, a mente dele volta para uma dívida antiga. Mas não era uma dívida de vingança, não. Pensa bem, apesar de todas as vitórias militares, de todas as conquistas políticas, o que está movendo Davi naquele momento é a memória de um juramento. Uma promessa feita anos antes ao seu melhor amigo, Jonatas, que já tinha morrido. Era um pacto de lealdade que ia além da morte e da rivalidade política entre as famílias deles. A busca por um descendente de Saul, o antigo rei, leva os homens de Davi a um lugar bem remoto, e a uma figura que vivia nas sombras, completamente consumida pelo medo. E o nome dele era Mefibosete, um nome que a história praticamente tinha esquecido. Ele era o neto do rei Saul, o mesmo homem que perseguiu Davi de forma implacável. Pela linhagem, Mefibosete era um rival direto ao trono. A vida de Mefibosete foi marcada pela tragédia desde muito cedo. Com só 5 aninhos, quando chegou a notícia da morte do pai e do avô, a ama dele tentou fugir às pressas, mas acabou derrubando o menino, que ficou com uma deficiência permanente. E como adulto, vivia no exílio, escondido, em completa obscuridade, dependendo da caridade dos outros. Então, tenta imaginar o que Mefibosete sentiu ao receber uma intimação do rei. Naquela época era prática comum um novo monarca eliminar todos os herdeiros da dinastia anterior para evitar rebeliões. Para ele, essa convocação só podia significar uma coisa: o fim. E aqui a tensão nossa, dá para sentir. De um lado, a expectativa de Mefibosete, que era baseada na lógica cruel da política, a morte. Do outro, a verdadeira intenção de Davi, que não era motivada por poder, mas pela lealdade a um amigo que já se foi. A cena é de uma humildade e de um medo difíceis de imaginar. Mefibosete não chega como um príncipe. Ele chega como alguém que sabe que sua vida está totalmente nas mãos do rei que derrubou a dinastia da sua família. Ele se joga no chão sem nem ousar olhar para cima, esperando o pior. E as próprias palavras de Mefibosete revelam o quão baixo ele se via. Ele não se considera um rival, nem mesmo um cidadão comum. Ele se descreve usando a imagem mais depreciativa que existia na cultura dele. E a gente precisa entender o peso dessa frase. Não se trata só de humildade, não. Os comentaristas explicam que um cão morto era visto como carniça, algo sem valor nenhum, repugnante. É uma declaração de se sentir completamente inútil e desprezível. E é exatamente neste ponto que a história dá uma virada incrível, daquelas que subvertem completamente a expectativa de morte e a substituem por graça. Em vez de uma sentença de morte, Davi oferece a Mefibosete uma série de presentes inacreditáveis. Primeiro, ele dá segurança, não temas. Depois, restituição, devolvendo toda a herança da família. Garante também a provisão, com servos para cuidar de tudo. E, por fim, concede a maior honra de todas, um lugar permanente à mesa do rei. Essa única frase resume a impressionante inversão de fortuna. É uma transformação completa de status, de identidade. Aquele que se sentia o mais baixo dos baixos é elevado à posição mais alta, tratado não como um inimigo derrotado, mas como parte da família real. Mas, afinal, o que essa história tão antiga pode nos ensinar hoje? Os comentaristas das nossas fontes apontam várias lições poderosas. As interpretações são bem ricas. A Rosana Barros, por exemplo, vê a história como uma figura da graça divina, que nos eleva. Já o pastor Heber Armi foca no exemplo de liderança de Davi, mostrando que o poder não precisa necessariamente corromper. E outros comentários destacam que a generosidade de Davi foi inspirada por uma bondade ainda maior, a bondade de Deus. Um ponto que os comentaristas realmente enfatizam é como o caráter de Davi desafia aquela ideia de que o poder sempre corrompe.
ele se torna um modelo de liderança honrada, onde a palavra dada e a lealdade valem muito mais do que qualquer ganho político. E é assim que a história sai lá do mundo antigo e conversa diretamente com a gente, com as nossas vidas. O relato de Davi e Mefibosete não é só sobre reis e príncipes, é sobre o poder transformador da bondade inesperada. O que nos leva a pensar: quem, na nossa vida, pode estar esperando por um ato de bondade que nem ousa pedir?